Olá, gente! Eu aqui de novo, Dani Toffoli, professora Dani Toffoli de redação, dando todas as dicas para vocês nesse nosso projeto para que você consiga aí ir muito bem na redação do Enem. Esta aula que eu vou dar agora, ela é a sequência da nossa terceira aula, se eu não me engano, sobre leitura de coletânea, certo? Porque talvez vocês tenham terminado a aula anterior se perguntando, caramba, Toffoli, mas olha só quanta coisa que eu tenho que fazer ao ler essa coletânea, né? É interpretar, ver o seu recorte, destacar aí ideias que são importantes, tentar pensar numa interdiscursividade, numa intertextualidade, talvez, que seja por meio de citações diretas ou indiretas. Eu vou perder muito tempo e, idealmente, eu tenho 1 hora para poder fazer essa redação Enem no primeiro dia. Eu te entendo, mas, em primeiro lugar, eu vou te dizer uma coisa, treina tudo, tá? Então dá para fazer tudo isso, eu te garanto, se você treinar. Mas é claro que a gente pode ter algumas dicas para isso também. Então, na aula de hoje, eu vou explicar um pouquinho para vocês como ler essa nossa coletânea da maneira mais eficaz possível, ou seja, como ler a coletânea sem perder tempo na prova. Aqui a gente não vai dispensar a qualidade da nossa leitura, mas a gente vai pensar em uma leitura que seja estratégica. E aí eu fiz uma tabelona aí, tirem print desta tabelona, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que a gente precisa fazer num primeiro momento para que essa leitura ela seja estratégica. Tudo bem? Então a gente vai pensar aí em 6 passo a passo, 6 etapas que a gente pode levar em consideração para poder tornar essa leitura eficaz. Primeiro de tudo, eu já falei para vocês, leitura de comando mais tema. Então, o que é importante é a gente identificar o verbo de comando e as palavras-chave antes de abrir os textos. Ô, queridos, vamos lembrar aqui do seguinte, o que são essas nossas palavras-chave? Vou bater muito na tecla aqui com vocês. Palavras-chave são aquelas que detêm o assunto a ser desenvolvido ao longo do nosso texto. Portanto, é em torno dessas palavras que os meus argumentos eles vão gerar. Tudo bem? Eu tenho que procurar aí as causas, os efeitos em torno dessas palavras-chave. Bom, eu identifiquei as palavras-chave, eu sei o que eu preciso fazer ali. Agora, o que a gente vai fazer? Começaremos a ler todos os textos na íntegra? Não, ainda não. O que eu recomendo para vocês é a gente fazer a leitura dos títulos e das fontes. Nas últimas edições do Enem, a gente teve 6 textos, mas basicamente é ler os títulos e as fontes de todos os textos base aí que vão ser dados para nós. Por quê? Pela leitura dos títulos e das fontes, tudo bem, a gente já começa a ter uma noção dos recortes que vão ser necessários para a construção dessa redação. Na sequência, leia primeira e última frase. Por quê? É uma espécie de leitura dinâmica. Eles costumam concentrar a ideia central de cada um dos parágrafos que estão sendo apresentados para nós nesses textos motivadores. Outra coisa, grife palavras repetidas. Vocês viram que numa aula anterior eu grifei para nós a palavra estereótipos, estereotipadas e suas variações 3 vezes que apareciam. Tudo bem? Isso significa que o quê? Ali eu tenho algum elemento importante que pode me servir como argumento, como causa ou como efeito. Então, ao longo da leitura, vão grifando as palavras repetidas, porque pode ser o recorte esperado pela banca. Na sequência, tenta anotar esse recorte em uma única frase, se este recorte já não estiver na frase temática. Tudo bem? Então, tenta resumir todos os textos que você leu em uma única frase para que você consiga saber de onde partir para encontrar os seus argumentos de defesa. E depois, no final, confirma se esta frase que você delimitou, ela está coerente com a frase temática. Eu trouxe aqui como exemplo para nós o nosso Enem 2024, tá? Que foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. É claro que eu não vou ficar lendo todos os textos da coletânea aqui com vocês. Tá aí para vocês tirarem um print, para vocês verem, ou como eu já disse, tem na nossa plataforma Redação Nota 1000, é só procurar por essa edição do Enem. Tudo bem? Mas aqui a gente tem algumas coisas importantes em relação à frase temática que eu quero destacar com vocês. Se a primeira coisa que a gente tem que ler é ela para identificar as palavras-chave,
Ao ler Desafios para a Valorização da Herança Africana, o que a gente já percebe? Que a questão da valorização da herança africana, elas vão ser as minhas palavras-chave. Afinal de contas, é sobre isso que a gente vai discutir, ou seja, como eu disse para vocês, é o nosso grande assunto. Mas aqui a gente tem uma palavra de comando entre aspas, né? Porque a gente sabe que comando ele é um verbo e aqui a gente não tem nenhum verbo. Mas uma palavra de comando que me traz um significado importante. Não é uma palavra-chave, mas que me ajuda a pensar depois no direcionamento aí dos meus argumentos, que é justamente essa palavra desafios, que me traz essa ideia de que existem o quê? Percalços pelo caminho, impedimentos para que a herança africana seja valorizada. Então a gente já sabe, lendo, portanto, essa frase temática, que nós teremos que ir atrás dos impedimentos que estão atrapalhando a valorização desta herança africana. Uma outra coisa para a gente prestar atenção, queridos, ele está falando desafios, então existem impedimentos, então existe mais de um impedimento, ou seja, mais de uma causa. Então veja só, aqui a gente já tem os delimitadores iniciais. Eu vou ter que procurar mais de um impedimento, mais de uma causa, para o assunto desvalorização da herança africana no Brasil. Viram só? E aí quando a gente olha para os textos motivadores, vamos tentar aqui olhar um pouquinho para o título, para a primeira palavra, para a última palavra desses textos motivadores. Uma coisa boa, né? Desses 6 textos, 2 já são imagens. Então fica mais fácil de a gente conseguir interpretar. Bom, o primeiro aqui, ele está trazendo o significado de herança. Então ele está me dizendo que é o legado de algumas coisas, ó. Legado, primeira palavra. Última palavra, cultura. Bom, a gente já sabe que tudo que diz respeito à cultura é o quê? Manifestação artística, alimentação, roupas, linguagem. Opa, quando a gente depois volta para ler, né, todo esse texto, a gente vê que tudo que eu penso referente à cultura está sendo contemplado aqui. Então eu já entendi que é um legado cultural. Se existe, portanto, a desvalorização da herança africana, está havendo uma desvalorização de seu legado cultural. Texto 2, o que a gente tem aqui? De novo, ó, culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore e, de novo, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Primeiras palavras, últimas palavras. Aqui, o que é relegar? É deixar de lado? É abandonar, certo? Ou então, quando a gente relega para um campo determinado, isso significa que eu estou pegando algo de sua centralidade e estou classificando-a para um outro campo. A gente tirou a cultura africana do campo da cultura e levou para o campo do folclore, fantasia, estigmatização. Por quê? Porque ela é alheia ao contexto que produziu essa cultura. Você se lembra do que eu falei sobre? Muitas vezes as causas não vão estar explícitas, muitas vezes elas vão estar implícitas. Qual que foi quando a gente pensa no que eu aprendi em história, em geografia, qual que foi a cultura dominante aqui do nosso cenário brasileiro? Opa! Cultura europeia, ocidentalizada, colonizadores. Temos outra causa, gente. A cultura predominante, que é a europeia e eurocêntrica, fez com que a cultura africana deixasse de ser uma manifestação cultural e entrasse para o campo do folclore. Vocês viram só como funciona? Só por essa interpretação superficial, a gente já conseguiu encontrar aí, ó, uma causa bem consistente ou até mesmo 2 causas. É dessa maneira, portanto, que vocês vão precisar interpretar esse seu texto. Quando a gente aplica dentro dessa redação, olha só o que a gente vai ter resumidamente.
recorte identificado, a gente vai falar sobre a herança africana que não está sendo valorizada, a gente vai ter informações prontas dentro desta coletânea, folclore isolada ao contexto que a produziu, vergonha ao ensinar escravidão, aí já está nos outros textos, vocês vão ter que ler. A gente tem também esse resgate de memória que precisa ser feito e que não é feito. Quando a gente fez esse exercício apenas pelos 2 primeiros textos, a gente já conseguiu identificar esses recortes. E, ao ler a frase temática, tivemos aí o assunto central e o que eu preciso levar enquanto comando. Viram só como é facinho a gente tornar eficaz esta nossa leitura de coletânea? Queridos, acho que deu para a gente entender um pouquinho melhor como que nós vamos lidar aí com essa leitura e como resgatar informações, não é mesmo? Vou parar por aqui, que já foi informação demais de novo, e aí a gente se vê nas próximas aulas. Até!